Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, médico amado. Capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eu vou fazer menção de alguns versos apenas. O verso 17, 18, 19 e 20. Lucas capítulo 10, o verso 17. Glória a Deus. 10 e 17. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Agora vá comigo, ainda para complementar a leitura, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Melhor, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Do primeiro verso em diante. Filipenses, capítulo 4, do primeiro verso em diante. Diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém. Agora sim, os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus por esta palavra. Né? Quero louvar a Deus esta noite, né, pela oportunidade e por poder fazer parte da história desta igreja. E confesso aos irmãos que eu estava pensando uma palavra para trazer a nós esta noite, a mim, principalmente aos irmãos, porque o que falo a mim. E já falei esta palavra que hoje o Espírito Santo me tocou o coração algumas vezes, mas nunca da maneira com que ele me trouxe à minha mente nesses últimas horas do dia, né? Podemos assim dizer. Eu sempre falo de pessoas anônimas que fizeram parte do Evangelho, tanto nas Escrituras, e aí então o Espírito Santo me tocou, não é só nas Escrituras, mas quantos anônimos fizeram parte da história desta igreja aqui em Jandira? Quantas pessoas contribuíram para que hoje nós aqui estivéssemos, para que hoje esta igreja estivesse aqui, né? Do jeito que os irmãos podem ver, quantos fizeram parte da história desta igreja? E foram pessoas que o seu nome talvez não foi nem citado. São pessoas que talvez nós nem nos lembremos mais. Pessoas que talvez ficaram para nós no esquecimento. Pessoas que não são citadas mais nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu posso ter esquecido. A igreja, o ministério pode ter esquecido. Os irmãos, as irmãs, dirigentes dos departamentos podem até ter esquecido. Mas o Senhor Deus poderoso, este não esquece. E o nome deles estão registrados no livro da vida. E foi baseado nesta menção que eu li com os irmãos que eu fiquei pensativo.
E também tem o outro lado, é bem verdade que há muitos hoje, que se o seu nome não aparecer, ele não vem mais à igreja. Há muitos que hoje dizem, se meu nome não constar na relação dos dizimistas, se meu nome não constar que sou lá o regente da orquestra, se não for citado que eu trouxe a cesta básica, se meu nome não estiver na lista dos que participaram deste evento, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito desiludido, vou ficar triste, vou ficar desanimado. Como é que foram esquecer o meu nome? Como é que meu nome não foi citado? E alguns até caem na fé, alguns até esmurecem na caminhada, param pelo caminho. Mas hoje eu li com os irmãos que o Senhor Jesus preparou os seus discípulos e disse a eles, olha, se preparem, vocês vão sair para divulgar a mensagem do Evangelho, vocês vão pregar a palavra do Senhor, e vocês vão sair de 2 em 2, certo, missionário? Vai sair de 2 em 2, e vão sair pregando, vocês vão entrar em casas que alguns vão receber, outros nem receber vocês vão. E olha, vou dizer mais, entrem na casa e diz, paz seja convosco. Se houver paz, amém. Se não houver, também está tudo bem. Né? Não leve sacola, não leve nada. Não vão preocupados com nada. Não é? E o Senhor Jesus falou, eu entrego poder na mão de vocês para que vocês façam esse trabalho. Vocês sairão daqui revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eles saíram. E voltaram. E quando voltaram, eles voltaram com testemunho dizendo assim, Jesus, é verdade. Olha, nós ficamos abismados. Os espíritos, quando nos viam, eles saíam. É evidente, o poder de Deus estava na vida deles. Não é? Nós ficamos abismados de ver, não é, que era o poder de Deus em nossa vida. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, é mesmo, que bom. Eu fico feliz, porque eu vi o diabo sair como um raio. Né? E eu pude ver tudo isso acontecer, mas não se alegre só por isso. Não se alegre só por isso, não. Não fique feliz só por esta questão. Se alegre muito mais e fique muito mais feliz por ter o seu nome escrito no livro da vida. Igreja de Jandira, pode ser que eu te esqueci hoje, pode ser que o pastor Luiz Carlos esqueceu de te chamar para cantar, pode ser que o pastor que está dirigindo o culto esqueceu de chamar o seu departamento. Não fique preocupado, podemos esquecer, mas Jesus não esquece de você. Ele sabe o seu nome, e o seu nome está escrito no livro de todos os livros, o livro da vida. Depois em Filipenses eu me alegrei em ver, não é? A gratidão. A demonstração do apóstolo Paulo, porque não há como lembrar-se de todos. Ele falou, alguns ele citou, né, por nome, Clemente, meu companheiro, e há algumas pessoas, ele cita, mas aquelas mulheres que tanto me ajudaram na obra do Senhor, é como se ele falasse assim, eu não consigo lembrar o nome delas, mas aquelas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ei, irmãos, eu posso esquecer de pessoas importantes que fundaram esta igreja. Eu posso me esquecer o nome, pastor Zedequias, daqueles 23 que relacionados foram como membros para iniciar este ministério. De muitos que passaram por aqui e fizeram muito por esta obra. Eu posso até me esquecer, mas uma coisa eu tenho certeza, o nome deles não foi esquecido. Estão todos registrados no livro da vida. Queridos, e a Bíblia nos traz alguns exemplos de pessoas que trabalharam e nós não sabemos o seu nome, mas o fato, o ato está registrado e o seu nome está no livro da vida. Diz a Bíblia uma história de uma moça que eu falei dela terça-feira aqui, não é? Acho que foi terça agora que eu falei sobre ela e mais outros exemplos, mas vou citar apenas aquela moça que foi capturada em um momento de conflito onde Naamã, não é, um chefe de exército, captura aquela moça, traz para dentro da sua casa para servir dentro de casa como escrava, como funcionária para sua esposa. Essa moça,
Ela tinha tudo para ser, como eu disse na terça, rebelde, revoltada, contrariada, porque ela foi tirada da sua família, do conforto da sua família, do seu lar, da sua casa, e estava servindo na casa do capitão, chefe do exército que a capturou. Mas aquele capitão tinha lepra, era um homem leproso. E diz a Bíblia que ela então vai e diz assim para sua, como podemos, a chefe dela, para a senhora dela, diz assim: se meu senhor soubesse que nesta terra tem um profeta, que se ele o conhecesse, ele seria curado dessa lepra. E diz a Bíblia que a mulher assim falou com Naamã, chamou e disse: olha, aconteceu assim, assim, essa moça que está em casa, diz que há um profeta, que se você tiver contato, conhecê-lo, você será curado dessa lepra. E ele então ouviu os conselhos, foi, os irmãos conhecem o processo, como se deu, 7 vezes mergulhando no rio Jordão, um rio sujo, impuro, mas a bênção de Deus foi alcançada. A Bíblia registra que no 7º mergulho, Naamã saiu do outro lado com a pele limpa, curado da lepra. E eu quero aqui então perguntar aos irmãos, como se chama esta moça que participou deste grande milagre de Deus? Qual é o nome que a Bíblia registra dela, para que eu possa citar essa noite com alegria e dizer o nome dela em alto e bom som? Os irmãos sabem? Nós não sabemos. A Bíblia não registra, mas ela está sendo mencionada esta noite neste culto. Nós não sabemos, mas eu tenho certeza que Deus sabe quem é, e o seu nome está lá nos céus, no livro da vida. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. É assim que Deus quer trabalhar com você. Não fique esperando reconhecimento. Não fique esperando que você esteja nos cartazes do culto de hoje. Quem será o nome no cartaz de hoje? Não se preocupe muito mais em ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus estava caminhando, parou, trouxe o povo para pregar. E aquelas pessoas ficaram ouvindo a Jesus, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E Jesus chamou os discípulos e disse assim para eles: eu não quero dispensá-los desta maneira, eles estão aqui me ouvindo há muito tempo, estão cansados, né? E estão famintos, não queria dispensá-los com fome, para que não padecessem pelo caminho, no retorno. O que temos aí para dar para comer? O que nós temos para servir esse povo? Aí um olha para o outro e falou: como que diz? Jesus, nós estamos no deserto, não há aqui nenhuma condição de trazermos pão, comprarmos algo para que esse povo fosse alimentado. Como é que nós vamos fazer isso? Até que surge, no meio daquela multidão, um garotinho, acredito que um jovem, a Bíblia não cita a idade, mas diz que era um jovenzinho que estava lá com alguns pães e alguns peixinhos. Era, como eu costumo dizer, aquele prevenido. Ele estava prevenido, ele tinha o seu lanche preparado, ele estava garantido, tinha poucos pães e alguns peixinhos, era a sua marmitinha. Não é isso? E saudável, viu? Saudável, peixe e pão, né? Ele estava pronto, ele estava ali preparado, mas ele ouviu e chegou e apresentou para Jesus e disse: olha, está aqui o que eu tenho, se ajuda em alguma coisa. É exatamente o que Jesus queria ouvir naquele momento e naquela ocasião, que fosse dos discípulos. Como não veio dele, levantou-se um garotinho com muita fé, porque para fazer o que ele fez, era sinal de que ele tinha fé, que Jesus poderia dar um jeito na situação, com aquele pouquinho que ele tinha, Jesus poderia mudar a circunstância, Jesus poderia fazer um milagre. E o que é que você tem na sua mão para entregar para Jesus hoje? O que é que tem aí para você entregar para o Senhor Jesus hoje? Ele quer fazer um milagre na sua vida, e aí o exemplo desse garotinho vem para nós esta noite. Às vezes nós temos algo para o Senhor e não entregamos, ficamos escondendo. Entregue ao Senhor. Mas é pouquinho, mas o Senhor vai fazer do pouquinho um grande milagre. O Senhor do pouquinho vai te honrar, do pouquinho o Senhor vai beneficiar muitos outros. E ele apresenta o seu lanchinho. Jesus pega aquela lancheirinha,
ergue aos céus e começa a dar graças. E os irmãos conhecem o que aconteceu. Diz a palavra de Deus que toda aquela multidão foi alimentada. Todos comeram, crianças, homens que estavam reunidos, e ainda sobrou. Tudo por intermédio da ação, de a fé de um garotinho. Aí eu também pergunto aos irmãos, qual é o nome deste garoto que estava presente neste momento? A Bíblia não fala, meu querido irmão Diego, a Bíblia não registra o seu nome, mas hoje eu estou falando dele aqui. Hoje nós estamos memorizando, relembrando este garoto. Nós não sabemos, a Bíblia não registra, mas uma coisa eu tenho certeza e eu posso dizer aqui, se a Bíblia fala dele, eu tenho certeza que o nome dele também está registrado naquele livro, o livro eterno, o livro da vida. Ei, meu irmão, se preocupe muito mais com isso. Não se preocupe se você, como é que está a situação, eu vou aparecer ou não vou aparecer, não. Se preocupe muito mais em garantir o seu nome no livro da vida. Se preocupe com isso. Se firme nisso. Mas vivemos dias em que o homem quer o seu ego a cada dia se incha mais. E eu vou dizer aos irmãos, todos nós gostamos de ser elogiado. É bem verdade. Faz parte do nosso ego. É bom ouvir o nosso nome. É bom saber que o nome está constando. Tudo isso também não há. Mas quando ele começa a ser primordial na sua vida, aí começa a ter o grande problema. O importante é fazer sem se preocupar. E eu quero lhe dizer uma coisa. Se preocupe muito mais. Ao invés de o pastor saber o seu nome, é saber que um dia você vai se apresentar perante o Deus Todo-Poderoso. E o mais importante é que ele chegue e olhe nos seus olhos e diga assim: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei das suas atitudes. Eu sei da sua fé. Eu sei da sua fidelidade, do seu compromisso. Eu te conheço. Ainda em forma eu te conheço. Isso é mais importante, irmãos. Este é e tem que ser a nossa maior preocupação e cuidado e zelo como crentes. O nome escrito no livro da vida. E para finalizar os exemplos que eu tenho aqui para citar, certa vez também Jesus estava dentro de uma residência, uma casa, estava lotada. Não havia como entrar nesta casa. Tudo cheio de gente, porque onde está Jesus, o milagre está, a bênção está lá. As pessoas, é bem verdade que muitos interessados na bênção de Jesus e não no Jesus da bênção. Eu espero que não seja o nosso caso aqui hoje. Nós estamos aqui interessados no Jesus da bênção, e não na bênção de Jesus. É diferente. Às vezes a gente só quer a bênção, mas não quer Jesus. A gente tem que querer Jesus para vir a bênção. Mas naquela casa, eu não sei. Pode ser que estivesse tão lotada em razão disso também. Mas estava cheia. E chega ali um grupo de homens carregando um paralítico. Irmãos, essa é uma das mensagens que eu mais medito e fico pensando, o que eu faria? O que eu faria naquela ocasião? O que é que nós faríamos na hora que chegássemos com uma cama, uma maca que fosse, não é? Com um aleijado para entrar numa casa que não havia condições alguma de entrar? Certamente, irmãos, eu me conhecendo um pouquinho, talvez eu dissesse assim, vai ter que ser em outro dia. Vai ter que ser em outro momento. Ou vamos esperar aqui acabar, a hora que Jesus sair, a gente fala com Jesus. Ou, quem sabe, paralítico, fique aí, que nós vamos ali e você espere aqui. Eu não sei o que eu faria, confesso aos irmãos. E eu tenho certeza que você que está aqui, talvez pensasse igual. É que às vezes a gente não quer falar, mas imagine a circunstância que aquilo estava, o momento. Como é que se entra? Mas teve 4 corajosos, 4 homens de fé. E eu vou provar para vocês que eram de fé. Eles pegaram a cama e disseram assim, você não volta para casa sem ver Jesus.
Hoje é o dia da sua bênção. Ei, para você que está aqui essa noite, você entendeu? Depende da sua fé. Você quer levar a sua bênção? Depende da sua fé, da sua atitude. O que é que você tem hoje aí para Jesus, para colocar na mão dele? E como é que está a sua fé? Nós já falamos aqui exemplos. E aí, como é que está? Você crê que mesmo com a dificuldade que está à sua frente, mesmo com os problemas que você sabe que tem que enfrentar, você crê que Jesus vai te atender? Aqueles 4 creram e disseram, nós vamos dar um jeito. E pegaram cordas e subiram e alçaram a cama com o paralítico. Irmãos, olha só o risco que estava ali sobre aqueles 4 e sobre o paralítico. Mas eles não hesitaram, porque eles sabiam que Jesus estava lá. Quando Jesus está, o milagre acontece. Aí eles então subiram a cama. Só subir a cama? Não, aí tem que destelhar a casa. O problema não parou. Vamos destelhar? Vamos destelhar. Começaram a destelhar a casa. E agora? O que a gente faz? Descemos a cama. Desceram a cama. Quando a cama chegou lá embaixo, no meio, onde estava Jesus, o que é que Jesus disse? Ele estava sendo curado por quê? Pela fé daqueles 4. Pela fé daqueles 4. Pela fé deles, Jesus fala, pela fé que eles tiveram, você vai ser curado, levanta e anda. E aquele paralítico saiu andando daquele local. Irmãos, que trabalho, que tarefa, que desprendimento. Eles mereciam, sabe o que? Sair no jornal da cidade naquela semana. Esses 4 mereciam sair no Mensageiro da Paz daquele mês. Esses 4 deveriam sair nos jornais, não é? Em todos os meios de publicação, o nome dos 4 pela atitude, pela coragem, pela desenvoltura. Eles deveriam ser mencionados em todos os programas, em todas as igrejas, não é? Mas eu pergunto, qual o nome dos 4 que trabalharam para que esse milagre fosse anunciado aqui hoje, para dizer que Jesus continuou fazendo milagre? Qual o nome dos 4? A Bíblia não registra. Nós não sabemos. Mas eu tenho convicção que pela fé deles, o nome deles, e pela atitude, o nome deles está registrado no livro da vida. Irmãos, às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. Às vezes a gente fica preso a tantas coisas e nos esquecemos que nós temos um nome registrado em um livro santo, eterno, e que um dia este livro será aberto e o seu nome será citado. Mas para isso é preciso um trabalho, para isso é preciso manter. Igreja de Jandira, 60 anos trabalhando. Talvez o seu nome ainda não apareceu. Ah, pastor, mas eu só vou na igreja se eu for o líder. Se eu não for, eu não vou mais para lá. Oh, querido irmão, não se preocupe com isso. Preocupe-se muito mais em manter o seu nome escrito no livro da vida. Preocupe-se em adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Preocupe-se em adorar e deixar o Senhor feliz com a sua atitude, não com o pastor. Ah, mas será que o pastor vai citar o meu nome? Vou, mas se eu esquecer, amém também. Lembre-se que o seu nome mais importante está no livro da vida. Está no livro da vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louve ao Senhor por isso. E tome muito cuidado, porque às vezes o Senhor te levanta como um grande músico. Eu olhei para o Lucas, mas não é para você essa mensagem, tá, Lucas? Mas porque você é um grande músico. Mas às vezes um grande cantor, um grande pregador, ou um grande evangelista. Ou o Senhor te levanta para realizar grandes coisas, e aí o seu nome começa a despontar. Tome cuidado, porque aí você começa a dizer, agora eu sou tal, eu sou tal. Não adianta nada você ter o nome registrado em todos os cartazes, né? E nós já vamos pôr um já aqui, não é?
para os irmãos aqui do aniversário da igreja. Não adianta nada ter meu nome registrado no cartaz, mas chegar um dia, o dia que o Senhor Jesus me chamar e meu nome não estiver lá. Não adianta nada meu nome ser reconhecido nesta terra e ser desconhecido lá no céu. Me importa muito mais que eu seja lembrado lá no céu, que eu seja reconhecido lá no céu. Me importa muito mais que o meu nome esteja registrado no livro da vida, porque um dia eu estarei lá com o Senhor nos ares, na glória, e o meu nome será chamado e o seu também. Trabalhe todos os dias, trabalhe todos os momentos. O inimigo quer tirar o seu nome deste livro. O inimigo trabalha todos os dias para que o seu nome seja retirado do livro da vida, mas em nome de Jesus, esta noite, se preocupe em manter o seu nome registrado, em manter o seu nome lá no livro, digitado e escrito pelo dedo do Senhor Jesus. É Ele quem colocou o seu nome lá, é Ele, e mantenha-o, trabalhe todos os dias, para que o seu nome continue lá escrito. Viu, irmãos? Não tem esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Isso não existe. Viu? É preciso trabalhar todo dia. É um processo a salvação. É um processo que a todo dia nós trabalhamos e conquistamos. E vamos trabalhando, e vamos trabalhando. E o seu nome continua lá registrado. A cada dia você acorde e diga: Senhor, muito obrigado. Agradeça, seja grato a Ele. Muito obrigado, porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero aqui aproveitar e perguntar. Eu não sei se há alguém que entrou aqui e que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje a oportunidade é para você. Você que ainda não tem o seu nome registrado. Não é assim, não se coloca o nome lá de qualquer forma, não. É preciso um processo. É preciso um processo. É preciso você erguer a mão, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É preciso você vir aqui à frente, não é? Se arrepender dos seus pecados, por isso que não é fácil de vir aqui. Mas eu quero, em nome de Jesus, lançar um convite. Se há alguém ainda que não aceitou a Jesus, hoje é dia aceitável. Hoje o Senhor Jesus quer registrar o seu nome, sobrenome. Ele sabe tudo da sua vida e Ele quer registrar o seu nome no livro da vida. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Esta palavra serve de reflexão. Pode ser que você esteja aí certo, e quando você chegar lá diante do Deus Todo-Poderoso, receber uma palavra que talvez você vai ficar assim surpreso. Esses dias eu até conversava em casa com a irmã Andréia sobre esse assunto. Vai ficar surpreso porque você pode receber assim: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas aqueles que continuam fiéis, obedientes, todos os dias se arrependendo, clamando, pedindo a Deus, esses o Senhor conhece, esses o nome continua lá. Mas se você se afastou e quer de novo que ele seja reescrito, a noite é hoje, é aceitável. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador ou quer voltar aos caminhos do Senhor? A oportunidade é para você esta noite. Se tiver alguém, dê um sinalzinho e nós vamos orar juntos e vamos nos alegrar junto, porque a alegria quando um pecador se arrepende, quando o nome dele é escrito no livro da vida. E hoje é a oportunidade para cada um que está aqui que ainda não aceitou ou está longe do Senhor. Se tiver alguém, dê um sinalzinho e nós vamos orar. Se tiver alguém, dê um sinalzinho, nós vamos orar por você. É hoje o dia aceitável. E quando eu falava de surpresa, às vezes a gente pensa assim: ah, mas lá no céu vai ter surpresa. Vai dizer assim: oh, pastor Josué aqui. Não, no céu não haverá surpresa.
No céu não haverá surpresa, irmãos. Surpresa haverá para os que ficarem. Que vai um olhar para o outro e falar assim: mas você aqui, você não subiu? Então prepare-se, esteja preparado para não ser surpreendido, para não ser pego de surpresa. Surpresa para os que ficam, para os que servem ao Senhor, para os que obedecem a Deus. Estes não serão surpreendidos. Temos a certeza da vida eterna. Eu não preciso ser reconhecido por Glória a ninguém. Deus. O nome no livro da vida. A minha glória é fazer com que conheçam Glória a Deus. Ti, e que diminua eu, Aleluia. para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Glória a Deus. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Se tiver alguém para Jesus, Eu não preciso ser reconhecido por Glória a ninguém. ou se é alguém que está preocupado, anda preocupado, A minha glória é longe fazer de com Jesus. que conheçam a Ti. Hoje é noite de reconciliação. E que diminua Glória a eu, Deus. para que Tu cresça, Senhor. Glória a Deus. Mais e mais. Aleluia. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Aleluia. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, Glória a Deus. e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me Aleluia. esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Glória a Deus. a fumaça Aleluia. me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, Glória a Deus. meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Eu quero, antes de passarmos à frente, eu quero compartilhar com os irmãos e pedir aos irmãos, e agradecer e pedir aos irmãos que continuemos trabalhando. Hoje eu cheguei da escola dominical, fui ver as mensagens e o pastor Gilmar mandou uma mensagem compartilhada entre os irmãos que estiveram aqui, não é? E eu senti no coração de compartilhar com vocês, como igreja do Senhor. Falei até para o pastor Gilmar, mas ele recebeu esta mensagem, irmãos, daquele grupo de irmãos que estavam aqui ontem.
Bom dia, pastor. Tudo bem? A paz do Senhor. Muito obrigado mesmo por ter proporcionado essa viagem para a cidade de Jandira. Deus é maravilhoso. Daqui para frente, só bênçãos vai acontecer. Essa igreja foi muito acolhedora. Nos acolheram com muito amor e carinho. Fico grata por todos e que Deus dê muita saúde e força para o pastor e a irmã Rose, para estarmos sempre juntos, para transmitir tudo e que Deus quer de nós. Um excelente e abençoado domingo para vocês. Esta é a mensagem que eu quero transmitir e compartilhar com vocês. Irmão, continue trabalhando no anonimato. Continue trabalhando sem se preocupar se o seu nome vai ser divulgado ou não vai ser. Mas aí faz a diferença. É aqui que você faz a diferença. É quando você sente a comunhão, né? E de fazer algo diferente na vida das pessoas. Irmãos, eu posso falar sem medo. Pessoas feridas por palavras, por atitudes, buscando o conforto e o consolo e o carinho de Deus, e chegaram até aqui, e eu louvo a Deus pela igreja que eu pertenço, pois fez a diferença. Igreja de Jandira, continue fazendo a diferença, 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 seja diferente. O que o mundo tem, as pessoas já sabem, já conhecem, as pessoas querem Jesus, as pessoas querem Jesus na vida e querem sentir este carinho, este abraço do Senhor. O que eles receberam ontem não foi o meu, o seu, o nosso abraço, foi o abraço de Deus na vida deles, através da nossa atitude, e eu louvo a Deus por todos que aqui estiveram ontem e abraçaram esses irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e tenha certeza, o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Alegre o seu coração. Agradeça a Ele e louve a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.